não tem nada para dar. Porque o que ele dá é uma mágica. Ele sabe que aqui na terra fica. Ele não tem nada para dar. O que ele tem para dar é só morte, é só destruição. É só devastação que ele tem para dar. Então ele faz uma maquiagem. O ser humano quer de maneira fácil, tá cheio de pecado, tá na maioria das vezes com o corpo nu, na maioria das vezes tá se prostituindo, roubando, matando, todo errado, sonegando, mentiroso, sem vergonha, traidor, traidora. Mas não quer? Não acha que Jesus está habitando a sujeira? Quer dizer que Jesus mudou? Jesus se adaptou? Quer dizer que o mundo mudou e Jesus também? Jesus mudou também. Você vê que o caos pecado, ele está trabalhando na mente das pessoas acessivamente a um ponto que tem um camarada na internet, que eu não vou falar o nome dele para não me compreender, que ele pede 100 mil. Ele começa com 10 mil e vai aumentando até 1 milhão de reais para as pessoas dar de oferta. E tem bobo que dá, tem trouxa que dá. Como se Jesus precisasse de alguma coisa. Porque o foco hoje em dia virou dinheiro. O foco hoje em dia é que Jesus vai te dar, Jesus vai te abençoar. Ninguém fala do pecado, ninguém quer falar do pecado, porque eles vivem através do dinheiro, eles são comprados pelo dinheiro. O dinheiro comprou tudo nessa terra, está comprando tudo está à venda praticamente. É por isso que tem muitos servos do Senhor que não sobem no culto. Eu vou repetir, é por isso que tem muitos servos do Senhor humilde que não sobem no culto, quando eu digo assim, a palavra vale para mim. Por isso que eles são livres, porque livres eles podem falar o que quer. Eles não são comprados porque eles não estão à venda. Eles servem a Jesus, é a Jesus que a gente serve. Então Jesus sabe, o fulano não sobe no culto. Podia subir, não subo. Eu não subo porque eu não subo para ser comprado. Eu não subo para ser comprado. Eu não digo que todos os tempos estão sendo comprados. Mas muitos estão se adaptando já. E milhares vão se adaptar ainda ao próprio calça apertada. Porque o dinheiro compra tudo. A pessoa vai dando um jeitinho, porque não quer desagradar. E não tem uma maneira fácil de dizer a verdade. Aí o pastor, na maioria da vida, não quer desagradar. Não quer perder um amigo, não quer perder o dízimo, não quer perder uma oferta. Mas prefere perder Jesus. Aí Jesus se levanta do templo. Fica só a sabedoria do pastor, fica só a sabedoria da pastora, fica só o louvor, fica só o conhecimento, fica só a arrogância, fica só toda a sabedoria sem Jesus. E não vale pra nada. Aí não tem cura, não tem nada. O que há é tudo falso. Tudo falso. Mas uma coisa eu digo, ainda tem pastor de Jesus nessa terra que não se vende. Ainda tem pastora de Jesus nessa terra que não se vende. Ainda tem. São poucos, mas ainda tem. Mas vigie. Vigie esse que está de pé para que não caia. Porque o inimigo ele não está brincando de ser inimigo, não. Nós aqui não devemos brincar de ser crente. Temos que estar em vigilância para que não venha cair. Porque se cair, para se levantar, só pela bendita misericórdia do Senhor. Então que ele estava falando. Então uma mulher, ela entrava no tempo com pouca roupa, entrava com vergonha. Mas começou a olhar para o lado, o pastor não disse nada, a pastora não disse nada. E depois um dia foi outra, e foi outra. Agora estão subindo no culto falando de Jesus. Com o microfone na mão e falando bonito. Mas sabe quando eu digo para vocês com pouca sabedoria em nome de Jesus? O louvor não passa do teto. A pregação não passa do teto. Porque Jesus mesmo já nem entra nesses tempos. Ele vomita. Porque isso é uma imundice. Aonde não tem verdade, Jesus não trabalha. Aonde não tem verdade, Jesus não habita. Se há mentira na minha vida, se há coisa errada na minha vida, eu falo de Jesus por minha conta. Porque Jesus não habita na minha vida. Jesus não habita na minha casa. No meu corpo, que é a minha casa. Ele não habita, o Espírito Santo não habita. Porque eu estou errado. Eu falo por minha conta. É isso que acontece. As pessoas estão falando por sua conta. Porque Jesus não habita onde há coisa errada. E hoje em dia o mundo está indo na contramão. Está indo na contramão. E eles estão dizendo que está certo. E você que está indo na tua mão certa diz que está errado. E você tem que conviver com coisa errada. E na maioria das vezes tem que compartilhar com coisa errada. Tem que dizer e aceitar. Muitos estão aceitando. Muitos estão se adaptando. Mas sabe o que eu digo para você? Não vale a pena você como pastor. Você como pastor passar a mão na cabeça de quem está errado. Você como pastor, você deve entrar no teu tempo e ficar quieto, não dizer nada. De ver todo mundo com o celular na mão, não dizer nada também. Um falando daqui, outro falando dali. Não presta atenção, vai levantando, vai para lá, vai para cá. O pastor está ali pregando como se não fosse nada. É isso que eu vejo muitos templos. É como se Jesus não tivesse, as pessoas não respeitassem Jesus. Muitos não tem nem coragem de se ajoelhar. Só se ajoelha porque o pastor manda. Se o pastor não mandar, ninguém se ajoelha. Eu tô falando, é uma mentira. Se o pastor não mandar se ajoelhar, não se ajoelha. Se ajoelha pro homem. Obedece o homem. Obedece o cientista. Obedece as autoridades. Obedece a todas as autoridades de todo o país. Só precisa só mostrar na televisão. Todo mundo obedece. Todo mundo obedece. Obedece. Uns outros ele obedece. Só não obedece a Jesus. Porque são crentes de pequena fé. Porque já acredita só naquilo que pega. Ou aquilo que enxerga. E Jesus é de sentir. Não é pra pegar. Não é pra ver. É pra sentir. Como que você vai sentir? Que não busca a presença do Senhor. Que não vai certo. Que vai viver todo errado. E aonde que Jesus habita? De que jeito você vai sentir a presença de Jesus? A presença do Espírito Santo. Que toca. Que emociona. Que vem de dentro pra fora. Só quem sente sabe explicar. Mas você não entende. Você não sabe o que é isso. O mundo não entende. É por isso que na maioria das vezes as pregações não valem nada. É isso que acontece. Eu fico triste de ter que estar levando essas palavras aqui pra igreja. Porque eu falo pra igreja. É por isso que eu não sou comprado. Eu não dependo de estar falando de Jesus para encher o meu bolso porque eu não quero. Eu não aceito. Eu não aceito ser comprado. É por isso que sou liberto como um passarinho para falar a verdade. Até onde o Senhor me sustentar. Até onde o Senhor me levar. Porque é difícil. O pastor tem um compromisso. É difícil a pastora ter um compromisso. Hoje em dia. Porque ele olha e vê as coisas na sua volta errado. E se ele não vigiar, ele tem a tendência a cair. A conviver com coisa errada. Então eu não quero ser um pregador. Eu não quero ser um pastor preso. Sabe, eu não quero. É por isso que estou aqui ainda. O Senhor está me preparando para algo bem maior. Eu não estou aqui falando para ímpio, ímpio também me ouve. Eu não estou falando aqui para macumbeiro também me ouve. Eu não falo de religião. Eu falo de salvação, eu falo de Jesus. Eu falo de certo. Eu estou falando aqui para crente. É para muitos que dizem que são crentes, que são evangélicos, que hoje se adaptaram ao errado. E acha que Jesus está nesse negócio. E eu digo para você, se tu serve, tu serve. Se tu não serve, tu não serve, não vai servir mais. Escuta o que eu estou te falando. Máscaras cairão. Máscara vai começar a cair. Disparadamente em toda a terra. Ou tu serve ou tu não serve. Ou tu serve ao meu pai ou tu não serve. Não serve, vai servir o inimigo. Sirva ele. Sirva o calça apertada. Porque as coisas de Jesus não é de qualquer jeito. As coisas de Jesus não é de qualquer jeito. Se quer servir a Jesus, serve. Se não quer, não serve. Então viva do jeito que você viva.
faz. Tem muito que Jesus falou, Jesus testificou, Jesus usou aquele, Jesus usou aquela, Jesus usou aquele, Jesus usou aquele, Jesus falou de tudo quanto é jeito. Mas tá tão cego e não obedece. Então vai pagar o preço. Vai pagar. Vai pagar. Aqui nessa terra, enquanto estou vivo, tudo tem conserto quando você enxerga teu erro, a tua falha. Pela bendita misericórdia. Aqui na terra, tudo tem conserto. Muitos acham que depois que morrer, acabou. Ou então quando morrer, ele conserta a coisa. O perdão é aqui. O conserto é aqui. Tudo é aqui em vida. Então quer ficar esperando? Quer continuar do jeito que está para achar que vai ser salvo? Confie à vontade. Depois não diga que eu não avisei. Com pouca sabedoria, depois não diga que eu não avisei. É por isso que o inimigo não deixa as pessoas levar o perdão. Sabe por quê? Ele sabe que quem não leva o perdão não recebe o perdão. O que você está falando? Verdade. Ele sabe. Porque aquele que leva o perdão ele já começa se consertando. Porque o perdão ele é o que traz enfermidade para a vida da pessoa. É por isso que mundo não tem cura, só tem enfermidade. Só vive doente, só vive cheio de problema. Porque não há espaço para perdão. O mundo abriu a boca e jogou o perdão de qualquer jeito. O perdão tem que vir do coração, tem que vir da alma. Porque a cura começa lá dentro, não é do lado de fora, não. Não adianta levar o perdão para uma pessoa da boca para fora e dizer, não, eu te perdoe, tá perdoado. O nome de Jesus tá perdoado, não usa o nome de Jesus, mas foi só da boca para fora. Não teve cura. Sabe o que eu digo para você com pouca sabedoria? Muitos são assim. E sabe por quê? Porque o próprio calça apertada não deixa as pessoas levar o perdão, porque ele sabe, se houver perdão, há coração que é plantado, há renovo, há transformação. A pessoa é transformada no novo, passa pelo fogo, é moldado. Onde há perdão, há mudança, a pessoa fica diferente. Você vê a mudança no olho da pessoa, no comportamento, nas vestes, em tudo. Você vê a mudança porque houve perdão. E o perdão transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então a palavra jogada no vento, quando a pessoa joga o perdão só da boca para fora. O calça apertada não deixa que com que as pessoas possam levar o perdão da alma. Ele não deixa. Ele diz, não, você joga e fala no ouvido para as pessoas levar o perdão só da boca para fora. E a pessoa continua a mesma coisa. A pessoa não tem cura na sua vida, não tem mudança, não tem transformação. Por isso que muitos passam por problema. Não vivem nem feliz. Quantos que vivem feliz? Quantos? Muitos acham até que vivem feliz, mas não vivem. É uma felicidade que não é preenchida. É uma felicidade que eles estão sempre buscando algo e nunca está satisfeito. Pois a felicidade em Cristo, quando você leva o perdão, quando você é curado, você é preenchido, tudo para você está bom. E se Jesus acrescentar, melhor ainda. A palavra do Senhor diz, espere em mim que eu acrescento. Ele manda buscar ele e ele acrescenta as outras coisas. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. É a palavra dele que diz, para que nós acrescente ele, para que ele acrescente as outras coisas. É por isso que você vê a maioria das pessoas continua sempre a mesma coisa. Elas continuam a mesma coisa o tempo todo. Por quê? Não tem perdão. Ele não perdoa. E quem não perdoa não recebe o perdão de Cristo. O que é que você está falando? Verdade? Eu aprendi que quem não perdoa de coração, da alma, além de não receber a sua cura, não é perdoado quando chega diante do Senhor Jesus. Porque você quer entrar no reino do céu com o teu irmão, de mão dada, e você não levou perdão pro teu irmão, porque talvez tenha machucado a tábua do teu coração, tenha te ofendido. Quer dizer que você é melhor do que Jesus? O que se vê são milhares de pessoas nessa terra que são melhores do que Jesus. A arrogância do próprio calça apertada deixa elas melhor. Porque o próprio Jesus, ele nos perdoa. Pega nosso pecado e joga na água do mar profundo para que ninguém possa achar. E se uma pessoa vinha te julgar, é o próprio inimigo usando a boca dela, dizendo que você não mudou, que você não é capaz de mudar, que você é isso, que você é aquilo. A desconfiança do próprio calça apertada. E ele está habitando na pessoa que está jogando essas palavras. São palavras de maldição para que você não consiga prosseguir para frente. A pessoa está sendo usada pelo calça apertada e te jogando palavra de maldição. Palavra que Jesus já esqueceu. Palavra que Jesus já te perdoou. Já jogou lá na água do mar profundo e ninguém pode achar. Mas o calça apertada acha para te julgar, para te jogar na tua cara, dizer que você não pode, que você não consegue, que você não mudou, que você é a mesma coisa, e ele começa a te jogar. A pessoa passa a ser usada pelo calça apertada sem sequer dar nem perceber que o calça apertada está usando ela. Jogando palavra de maldição na vida do irmão. É isso que muitos fazem, porque ela não abre espaço para o perdão. Se ela não abre espaço para o perdão, ela carrega nela tudo isso. Ela fala do coração e está cheio. Ela joga a palavra na outra porque ela está cheia dessas palavras. E aí ela joga na vida da outra pessoa. Ela fala do que ela está cheia. Uma fruta que joga água doce não joga água salgada, meu amigo. Uma pessoa, quando ela tem Jesus, quando Jesus leva o perdão, ela só fala do amor de Jesus, ela só fala de Jesus. O que você vê que são muitos crentes, muito evangelho, que na maioria das vezes fala de tudo e de todos, participa de tudo. Eu estou no mundo, então eu posso, pode, mas nem tudo convém. Naquele grande dia Jesus vai dizer, afasta de mim que eu nem te conheço.